Inside está de volta e agora vamos de quadro Fica a Dica. O nosso querido sanduíche é um prato bem democrático e pode ser considerado muitas vezes uma refeição completa. Confira agora a receita e dicas para você preparar 3 sandubas deliciosos. Olha só! A nossa intenção foi criar um sanduíche de fácil degustação. A gente teve algumas experiências com alguns tipos de pães e nós escolhemos o pão baguete por ser um pão que todo mundo gosta, é um pão muito similar ao pão francês, então fica fácil de degustar, fica fácil de comer. Nós fizemos 3 receitas hoje e a primeira receita foi do filé mignon, o sanduíche de baguete de filé mignon com molho de cebola. Para o sanduíche de filé, nós usamos a pimenta do reino, a manteiga, o azeite, o filé, a cebola, amido de milho, shoyu, alface, tomate, sal e a baguete. Primeiro você deixa a frigideira já numa temperatura mais alta e você coloca o azeite e depois a manteiga. O azeite com a manteiga ele evita que um queime sozinho, independente do outro, né? Depois você coloca o filé e deixa ele dourar um pouquinho até já criar aquela camada de selagem e você tempera com o sal e a pimenta do reino. Revira, mexe bastante eles, deixa eles dourarem dos 2 lados. Quando estiver no ponto, você reserva e adiciona a cebola. Adiciona o shoyu e faz aquela mistura, um pouquinho de água com amido de milho. E aí depois você despeja tudo isso na frigideira e deixa dourar e deixa o caldo engrossar um pouquinho. Então ele fica um creme de cebola. Após isso você volta ao filé. Então adiciona-se o queijo ralado grosseiramente em cima dele. Deixou derreter um pouquinho, monta o sanduíche, monta a baguete com o alface, tomate e despeja o filé com a cebola, com todos os ingredientes que já estão na frigideira. Para o sanduíche de frango, nós usamos os mesmos ingredientes para temperar a carne. Pimenta do reino, manteiga e azeite. Tem o tomate, o queijo ralado grosseiramente, alface, a geleia de pimenta e o pão baguete. Para o sanduíche de frango, despejamos a manteiga com o azeite, depois colocamos o frango, deixamos ele criar uma camadinha já crocante e temperamos com a pimenta do reino e o sal. Deixamos ele dourar bastante dos 2 lados, colocamos o queijo, tá? E reservamos para a montagem do sanduíche. Colocamos alface, tomate e colocamos o frango já com o queijo derretido. No final, acrescenta-se a geleia de pimenta sobre o frango. O último sanduíche, o de porco, né? Que é feito em Belém do Pará, que a gente quis trazer um pouco isso para cá, por uma questão de origem minha, de lembrar o sanduíche. Só que lá é feito com pernil, e aqui a gente fez com filé de porco, e acrescentou abacaxi para dar uma suavizada no sabor. O sanduíche de leitão, ele leva o filé de porco, a pimenta do reino, o sal, o azeite e a manteiga. Depois o abacaxi e o conhaque que nós colocamos para flambar o abacaxi. Nós colocamos o azeite e a manteiga, depois despeja o leitão, começa a dourar, tempera com a pimenta do reino e o sal. Após dourar totalmente, reserva-se, tira da frigideira, coloca seu abacaxi na frigideira. Então deixa ele dourar dos 2 lados. Quando ele estiver douradinho já, você deixa secar um pouquinho, coloca o conhaque e puxa o fogo para dentro dele.
Depois você coloca o leitão de volta na frigideira, para ele já pegar aquele gosto do abacaxi, com aquele suco todo, e monta-se o sanduíche. Primeiro o abacaxi embaixo, molhando o pão, e depois o filé de porco em cima. É isso aí, pessoal. Aproveitem, façam essas receitas em casa. Com certeza vocês têm esses ingredientes aí. Chame os amigos, tirem uma onda e aproveitem. Acesse sbtbrasilia.com.br e fique por dentro da programação da TV mais feliz do Brasil. E não deixe de acompanhar também o SBT Brasília de segunda a sexta às 11h45 com a Neila Medeiros, o Jornal SBT Brasília às 19h20 com a Williane Rodrigues e o Jornal de sábado às 12h30 com Felipe Malta. Vou apresentar para vocês a Joana. A Joana é uma joaninha, mas ela não é uma joaninha qualquer. Ela tem Snapchat, Instagram e Facebook. O Espaço Cultural Renato Russo foi reinaugurado ano passado e hoje conta com uma estrutura diferenciada e uma programação incrível. As oficinas têm se destacado no espaço e eu fui conferir uma delas e conhecer mais sobre a arte da contação de histórias. Um novo lançamento da marca Sensação da Floresta, Incetop. A arte de contar histórias tem raízes profundas, não é mesmo? Isso, com H de história, né? O que fez com que o homem se sobressaísse aos outros animais foi a capacidade de contar uma boa história, a capacidade de uma boa comunicação. E a boa história, ela tem que despertar também o coração. E isso não é tão fácil assim. Não, não é fácil. Isso precisa ser treinado, praticado. Tem que se ter um pouco de emoção, de encantamento, magia, um pouco de doçura, suavidade, uma delicadeza nas palavras e no olhar. Joana, minha filha, eu acho que essa calça não vai ficar bem em você. Nós, joaninhas, somos muito redondinhas, com a perna bem fininha. Você não prefere um vestido azul de bolinhas amarelas? Você tem uma longa história aí no mundo de contação de histórias aqui em Brasília. Conta um pouquinho dela pra gente. Eu conto histórias profissionalmente já há 19 anos, trabalho em alguns shoppings também, venho de rádio, né? Trabalho com isso, mas me especializei cada vez mais nessa arte, nessa prática. Hoje eu sou especialista em storytelling, uma formação no Panamá. Conto histórias de pessoas, empresas, as histórias ocupam 100% da minha vida e do meu dia. Falando em empresas, as histórias vendem produtos também, então também tem essa pegada comercial, digamos assim. Sim, o boom das redes sociais é exatamente as histórias bem contadas ali em um tempo curto, né? E toda grande empresa ou pequena empresa tem uma boa história, uma história de superação, de luta, para que todo mundo entenda. Então, contar histórias de empresas hoje é primordial. Agora, voltando aqui à oficina no Espaço Cultural Renato Russo, quais são as principais dicas que você passa aqui? As principais dicas, eu acho que você tem que se apaixonar pelaquela história que está sendo contada. Essa seria a minha principal dica. Você tem que se envolver. Segunda é que tem que ser um bom leitor, tem que se estudar a história, cuidar, porque ao mesmo tempo que as histórias prendem, encantam, elas também podem despertar uma certa rejeição, né? Se a gente não pratica, não treina, se é uma história mal contada, às vezes até numa formação de uma criança, ele pode ficar um pouco incomodado e não gostar. Então, tem que ser um trabalho feito com 100% dedicação. Dá um pouco de trabalho, mas o reconhecimento e o resultado vale a pena. Qualquer pessoa pode se tornar um bom contador de história com treino? Sim, todos somos bons contadores de histórias, né? Só que usamos isso em outros ambientes. Contamos histórias para as nossas famílias, para os nossos chefes, nos nossos empregos, nos nossos amigos, o tempo todo. Mas treinando, se praticando, pode se tornar um contador de histórias profissional. Para tudo, mamãe! Pensa, tá chegando no Espaço Cultural Renato Russo com essa calça, lacrando as inimigas do curso de contação de história. Tá todo mundo morrendo de inveja. Beijinho no ombro.
A oficina Moinho de Histórias propõe mostrar para a gente uma forma de comunicação bem interessante, que é a história, para que assim a gente consiga atingir também o coração das nossas crianças. Eu trabalho com educação infantil e não tem outra forma de se aproximar mais das crianças pequenas do que através da contação de histórias. Ainda assim, minha filha, você é linda, única e especial. Eu já sei o que eu vou te dar de presente. Uma máquina de costura. E a Joaninha começou a fazer a sua própria moda. E ó, sucesso absoluto. Foi ela mesma que fez o meu vestido. Eu sou Niede Jogenari, contadora de histórias. Você pode conferir toda a programação com oficinas, espetáculos, exposições e muito mais no site e Instagram do Espaço Cultural Renato Russo. O Inside de hoje está acabando. Muito obrigada pela companhia. Você também pode rever os nossos programas pelo nosso site, programaInside.com, e o nosso canal do YouTube. Eu te espero no próximo sábado, à 13h, aqui no SBT. Super beijo e até lá. Tchau!